Fala, meus queridos e minhas queridas, dando continuidade às nossas aulas, agora uma aula sobre as efemérides do período dele, do velhinho, que é a Era Vargas. Para a Era Vargas, eu quero que vocês tomem alguns cuidados. Tá? Primeiro por quê? Porque geralmente, não é regra, mas geralmente, Era Vargas é um dos períodos mais cobrados nas mais diversas provas ao longo do Brasil. Aí você tem que ver um pouco como é que é a realidade da prova que você vai fazer, o processo de recorrência de assuntos e assim por diante. Mas mesmo o Enem, por exemplo, a Era Vargas está lá praticamente todo ano no Enem. Então é importante a gente lembrar o seguinte, uma efeméride sobre a Era Vargas pode servir como gancho para qualquer pergunta sobre Vargas, obviamente. Claro que as perguntas elas até podem ter alguma relação ali mais direta com a efeméride em si, e esse ano nós temos 3 efemérides muito específicas sobre o período, que é a Constituição de 34 e também 2 eventos que marcam o fim da Era Vargas, que é o atentado da Rua Toneleiros e, claro, a própria morte, então, de Getúlio Vargas. Mas lembrando que daí, nesse caso, o que é importante você fazer? Dar uma boa revisada no período Vargas como um todo. Lembrando que Era Vargas, a gente geralmente considera o período de 30 a 45, que é o primeiro governo, mas depois também tem o segundo governo do Vargas, que é quando ele volta no período democrático, de 51 até 1954, quando então ele tem ali o seu desfecho, né? Que eu não vou ficar usando a palavra aqui pro YouTube não cortar o meu vídeo, mas vocês sabem o que aconteceu. Primeiro de tudo, começando agora com a efeméride da Constituição. 1934, ou seja, nós temos agora em 2024 90 anos da promulgação da Constituição, da primeira Constituição varguista. Então o que é importante lembrar? Quando Vargas chega ao poder em 1930, ele, como se dizia na época, ele rasgou a Constituição Republicana de 1891. Até porque a Constituição de 91, ela trazia vários vícios dentro dela, e o pior deles, com toda certeza, era em relação ao processo eleitoral. Nós temos que lembrar que a Constituição de 91 tinha aquela questão do voto aberto, o que facilitavam as fraudes eleitorais, o que facilitava a criação dos chamados currais eleitorais, e acabava que o próprio jogo político ficava na mão dos coronéis, governadores e assim por diante. Tanto que era um processo muito curioso quando nós olhamos assim. Na Constituição Republicana de 1891 não existia justiça eleitoral, porque entre as suas várias funções, desde fiscalizar as eleições, regular as eleições, a justiça eleitoral ela também tem um papel muito importante, que é o quê? De validar o resultado das eleições. Então, sempre que tem uma eleição, a gente vê o quê? Que o presidente do TSE, ele vai lá e fala assim, ó, ele homologa, né? Fala, ok, essas eleições foram válidas e os vencedores são esses, de acordo com a votação popular. Esse é um processo normal. Há 2 anos atrás, isso ficou bem visível lá, quando o Alexandre de Moraes, que era então o presidente do TSE, ele homologou a eleição do Lula, dos senadores, dos deputados e aquela coisa toda, mas é um processo normal que ocorre dentro do processo democrático. Só que em 1891, ou seja, durante toda a República Café com Leite, esse processo não existia. Quem é que homologava, ou seja, quem é que oficializava o resultado das eleições? O próprio legislativo. Ou seja, quem era eleito homologava a sua própria eleição. Então, por isso que é importante entendermos, dentro da própria ideia da divisão dos 3 poderes de um Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, a gente tem que lembrar que uma das principais funções dessa divisão de poderes é que esses poderes eles sejam autônomos, né? Ou seja, cada um cuida do seu espaço, mas eles também são isônomos, ou seja, acaba que um dá legitimidade e legalidade ao outro, funcionando de forma independente, mas também interdependente. E antes de Vargas, isso não existia no Brasil. Tanto que quando a gente vê que ele assume o poder em 30, logo nos 2 primeiros anos ele vai fazer uma série de reformas. Mas essas reformas, elas são promovidas, elas são realizadas todas a partir de decretos. Então nós temos que cuidar com algumas coisas aqui. Quando nós falamos de algum dos principais avanços no sentido eleitoral, vamos pegar ali, por exemplo, a instituição do voto secreto, a instituição do voto feminino, olha aí, muito importante, a criação de uma justiça eleitoral, além de outras coisas como, por exemplo,
Ministério do Trabalho e leis trabalhistas, muitos desses pontos eles já ocorrem nesses 4 primeiros anos do Vargas. Especialmente em relação ali à questão eleitoral, elas ocorrem em 1932. Então, se você pega assim, de fato, olha, quando é instituído o voto feminino no Brasil? 32. Quando é criada a justiça eleitoral no Brasil? Em 32. Só que em termos constitucionais, a primeira vez que essas coisas aparecem numa Constituição de fato é na Constituição de 1934. Novamente, pelo que eu falei, olha, muitas dessas leis foram criadas em 30, 31, 32, 33, mas aí constitucionalmente falando, só em 34, porque de 1930 a 1934 o Brasil não tinha uma Constituição. Não à toa, esse período do governo Vargas é chamado de governo provisório. Importante lembrar também que pode aparecer, a Constituição de 34, ela é criada, ela é formulada, vamos dizer assim, a partir das demandas dos paulistas e de outros estados brasileiros com a chamada Revolução Constitucionalista de 32. Que São Paulo, né, a elite paulista no caso, fez com a desculpa de querer uma Constituição, que era uma desculpa válida, né, porque o Brasil precisava de uma Constituição. Entretanto, os paulistas meio que usaram isso para forçar a derrubada de Vargas, tanto que Vargas chama uma Constituinte, né, em 32 ele fala assim, não, beleza, vamos fazer uma Constituição, traz lá a Constituinte, mas os paulistas, eles não param com a Revolução. Daí o Vargas vai ser obrigado a ir lá e debelar esse movimento revolucionário, ou como alguns chamam também, esse movimento golpista dos paulistas ali em 32, mas não é esse o tema da aula agora. Então a Constituição de 34, ela vai trazer vários avanços e, inclusive, ela é a primeira Constituição que traz direitos trabalhistas de fato também. É importante lembrar, não confundam, importante também para as provas de vocês, não confundam os direitos trabalhistas na Constituição de 34 com a CLT, com a Consolidação das Leis de Trabalho, que é de 1943, porque são coisas diferentes também. As leis trabalhistas elas já aparecem em 34, mas vamos lembrar que em 37 o Vargas rasga sua própria Constituição e faz a Constituição Polaca, a Constituição Ditatorial do Estado Novo, mas ele mantém as leis trabalhistas. Então a gente vai ver que em 43 ele faz um outro movimento jurídico onde ele cria uma espécie de anexo da Constituição, que é a CLT. Então é meio que uma forma de proteger as leis trabalhistas, porque o que o governo Vargas ele percebe? Em 43, já há indícios de que o governo do Estado Novo não duraria mais muito tempo. Então Vargas ele tinha uma ideia que, olha, o Brasil pode vir a ter uma outra Constituição. Então ele cria a CLT como uma forma de condensar, ou seja, consolidar as leis do trabalho para que elas durassem mesmo que mudasse a Constituição. E, inclusive é o que acontece, né? Depois vai vir a Constituição de 46, depois vem a Constituição de 67, depois vem a Constituição de 88, e em todas elas a CLT foi incorporada, né? Ela se manteve até as reformas trabalhistas do Temer aí, enfim, isso também já é uma outra discussão. Mas então só não confundir, tá? A CLT, ela não é de 34, a CLT, ela é de 43, mas a gente entende a CLT como uma organização, vamos dizer assim, das leis de trabalho para dizer, olha, essa aqui são as leis de trabalho do Brasil e vocês podem mudar a Constituição toda, mas as leis trabalhistas, elas podem se manter do jeito que estão. É uma forma de salvaguardar ou até mesmo proteger essas constituições do trabalho. Em relação ainda à Constituição de 34, ela não tem assim grandes questões a serem exploradas, é uma Constituição até que a gente poderia colocar assim, meio que uma Constituição no sentido civil, principalmente uma Constituição liberal, porque previa 3 poderes, previa o voto secreto, previa o voto direto. Não existe na Constituição de 34 a figura de vice-presidente, tá? Não existia vice-presidente no Brasil nesse período. E também era uma Constituição que permitia que o governo brasileiro nacionalizasse empresas e companhias que fossem de interesse público. Então isso aí evidencia, inclusive, o próprio caráter nacional desenvolvimentista do governo Vargas. Então esses são os principais pontos e algumas coisas importantes aí para vocês não confundirem, né? Algumas leis que vão vigorar na Constituição, elas são anteriores à Constituição, mas de um período que não tinha uma Carta Magna e depois vão ser incorporadas, então, oficialmente em 34. Aí agora em relação às outras duas efemérides, o atentado da Rua Toneleiros e a morte de Vargas, tem a ver, como eu falei com vocês, com o próprio fim da era Vargas como um todo. Vargas teve seus 15 anos de governo, 30 a 45, em 45 então ele é deposto, o exército impede
que Vargas concorra nas eleições de 45, então vai ser eleito o Dutra. Só que depois, em 51, não existe nenhum motivo válido para impedir o Vargas e ele volta, né, para o governo, volta nos braços do povo, como ele mesmo falava. Só que daí, nesse momento histórico, o que está acontecendo? Nós já estamos entrando num contexto agora de Guerra Fria. Então tem a polarização mundial, tem aquela visão assim, olha, ou você se aproxima dos americanos, ou você se aproxima dos soviéticos, todo aquele contexto que vocês conhecem muito bem. E, inclusive, nesse segundo governo Vargas, ele vai ter que governar com uma oposição muito mais presente. Porque no outro governo dele, ele deu o seu jeitinho para silenciar a oposição, especialmente ali no período ditatorial. E essa oposição, o principal nome dela é um cara chamado Carlos Lacerda. Quem era Carlos Lacerda, gente? Ele era um radialista, então ele tinha bastante espaço na mídia, como se fosse hoje em dia, assim, né? Ele era um jornalista muito conhecido, mas ele era um radialista, ele tinha seu programa de rádio, mas ele era também deputado pelo estado da Guanabara, que era o Distrito Federal do Brasil na época. Só que o problema do Lacerda era o seguinte, não era simplesmente uma oposição política a Getúlio Vargas, ele era uma oposição pessoal a Vargas também. Então, nos seus programas de rádio, por exemplo, ele inventava, inclusive, as famosas fake news contra o Vargas. Isso não é coisa só de hoje em dia, né? Isso ocorre já desde muito tempo. E inventava várias histórias, como uma das mais complicadas é que ele dizia que o Vargas, quando criança, lá com seus 11, 12 anos, havia uma outra criança lá no interior do Rio Grande do Sul, e isso, claro, né, gerou todo um processo de descredibilização. Então a gente tem que entender que era uma oposição muito selvagem, que inventava boatos. Claro que haviam motivos para haver oposição a Getúlio Vargas, mas era sempre levado num nível mais pessoal e, como eu falei para vocês, inclusive se valendo de mentiras. Então isso incomodava demais o governo como um todo. E só que assim, ao mesmo tempo, colocava o Carlos Lacerda como principal figura da oposição. Tanto que a gente sabe hoje em dia que o grande desejo do Lacerda era assumir como presidente do Brasil. E o Lacerda era do partido que era a principal oposição ao partido de Vargas, e era da UDN, né, a União Democrática Nacional, que era o partido dos grandes ruralistas, da elite, dessa elite brasileira aí que nós tão bem conhecemos até os dias de hoje. Tanto que o Lacerda, ele inclusive começou a ter guarda-costas. Alguns oficiais da aeronáutica se ofereceram para fazer a segurança do deputado Lacerda nos seus horários de folga. E aí, numa dessas noites, ali em agosto de 1954, o Lacerda ele sofre um atentado, que é o famoso atentado da Rua Toneleiros. Porém, qual foi o problema desse atentado? O pistoleiro contratado, ele errou o alvo, ele não acertou o Lacerda. Ele acabou um oficial da aeronáutica que fazia ali a segurança do Lacerda. Então isso vai gerar uma grande crise institucional no país, porque um militar foi morto por um atentado político. Tá? Então vejam, o atentado da Rua Toneleiros, ele vai ser um grande empecilho, uma grande pedra no sapato para o governo Vargas. Tanto que daí vão querer investigar, vão abrir uma CPI para isso. A própria aeronáutica se manifesta, olha, nós queremos descobrir quem foi. Hoje nós sabemos, inclusive, o seguinte: Vargas não sabia do atentado, Vargas não mandou o atentado. Mas quem foi o cara que organizou? O segurança pessoal do Getúlio Vargas. Um cara chamado Gregório Fortunato. Né? Ele foi o mandante do atentado, mas a gente entende que o Gregório Fortunato ele era muito incomodado, ele se sentia muito ofendido pelas ofensas do Lacerda e pelas mentiras que o Lacerda inventava. Porque o Gregório Fortunato ele era chefe da guarda pessoal do Vargas e ele era muito próximo do presidente, ele era um amigo pessoal do Getúlio Vargas. E o Gregório Fortunato, querendo ajudar o Vargas, de uma forma, claro, completamente irresponsável, acabou atrapalhando ainda mais o processo. Então, como eu falei para vocês, né, somado a todo um outro contexto de críticas ao governo, a um contexto também de uma elite brasileira que queria se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos, e essa ideia de aproximação dos Estados Unidos, inclusive, ia contra a própria ideia do nacional-desenvolvimentismo varguista, porque o Vargas queria o quê? Desenvolver a indústria brasileira, desenvolver empregos, aquela coisa toda, e isso
meio que entrava em conflito com a própria ideia dos Estados Unidos de mandar os seus produtos importados para cá, estabelecer um mercado consumidor no Brasil. Então isso tudo leva a um processo que demanda o quê? O impeachment de Vargas. E aí isso leva à nossa última efeméride, que é a morte de Vargas. Porque então todo esse processo leva o quê? Até mesmo a uma mancha na reputação de Vargas, né? Existe todo um processo conspiratório, os jornais todos os dias bombardeando, olha, Vargas tem que sair, aí tem lá as manchetes assim da época, dizendo assim, olha, Lacerda faz apelo a Vargas, né? Deixe a presidência para o bem do país, enfim, todo um processo midiático e que o Vargas reluta, né? O Vargas não sai, até que se instala a tal da CPI, e aí o irmão do Vargas, que era ministro dele na época, não tinha muito essa questão de nepotismo, nem nada disso, né? Era normal você colocar parentes próximos em cargos de confiança, chega pro Getúlio e fala assim, olha, Getúlio, você vai ter que se afastar da presidência por conta da CPI, por causa de todos os processos de investigação e assim por diante. Porque na época ainda não sabiam que havia sido o Gregório Fortunato, estavam investigando, né, o atentado e o assassinato do Major Rubens Vaz. E aí Vargas, ele solta a famosíssima frase, né? Ele fala assim, olha, só morto eu saio do catete. Catete era a sede do governo na época. E dito e feito, né? Na noite do dia 24 de agosto de 1954, o Getúlio Vargas, então, ele se no quarto do Palácio do Catete e aí dá fim, né, então, à sua vida e ao seu governo. Há algumas consequências importantes desse ato. Primeiro de tudo, hoje se sabe que já estava tudo mais do que pronto para que o Vargas fosse deposto e provavelmente, agora a gente entra no campo da probabilidade, os militares ocupariam o poder no Brasil. Tanto que após a morte do Vargas, nós vemos todo um grande movimento de bastidores, onde quem assume a presidência, obviamente, era o vice, porque agora, pela Constituição de 46, tem o cargo de vice-presidente, que era um cara chamado Café Filho. Só que o Café Filho, ele imediatamente alega umas questões de saúde e se licencia do cargo, passando o cargo para o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados estava pronto para passar o poder para uma junta militar. Estava encaminhando um projeto de lei ali para ser aprovado em máxima urgência, que passaria o comando, vejam só, para os militares. Entretanto, o que acontece? A morte do Getúlio Vargas levou a uma gigantesca comoção popular. Vejam aqui essa foto que eu tô colocando aqui do lado. Isso aqui é uma imagem, gente, do velório, do enterro de Getúlio Vargas. Vejam quantas pessoas estavam nas ruas. Outras fotos que eu tô colocando aqui, ó, isso aqui é da reação das pessoas após saberem da morte de Vargas. Elas foram pra rua e começaram a atacar veículos de imprensa, começaram a atacar os prédios também de jornais, assim por diante, porque elas diziam, olha, foram as suas mentiras, foram as suas calúnias que levaram Vargas a fazer o que fez. Então, com toda essa comoção popular, o que acontece? Tá meio difícil o processo político de entregar o governo para os militares. Então, quando o presidente da Câmara ele tá fazendo esse processo de entrega do poder para os militares, aparece um outro militar, um cara que infelizmente é pouquíssimo conhecido na história do Brasil, mas que é um cara chamado Marechal Lott, que foi ministro, vai ser ministro da guerra, do JK depois, inclusive. Mas o que o Marechal Lott ele faz? Ele dá um golpe na tentativa de golpe. Ou seja, ele dá um contragolpe e depõe esse presidente da Câmara. Ele fala assim, não, você não pode fazer isso, você tem que seguir a Constituição. Então vejam, por que o Marechal Lott ele faz isso? Porque ele está fazendo o papel que é efetivamente de um militar naquele momento. Ele está salvaguardando a Constituição. Ele está obedecendo à Constituição. Porque, afinal de contas, o que a Constituição diz? Vai para o vice-presidente. Se não pode o vice-presidente, vai para o presidente da Câmara dos Deputados. Se o presidente da Câmara dos Deputados não quer assumir, vai para o presidente do Senado. E aí, se o presidente do Senado não pode assumir, vai para o presidente do Supremo Tribunal Federal a presidência. É essa a ordem. Só que não tem nada de passar o poder para a junta de militares, nem nada disso. Então ele vai lá e desmobiliza essa ação do presidente da Câmara dos Deputados, ele tira, né, o presidente da Câmara dos Deputados da jogada, e nisso o vice-presidente, o Café Filho, ele milagrosamente tá bom de novo, vem e volta para a presidência. E aí o que o Café Filho faz? Novamente tenta encaminhar o poder do Brasil para essa junta militar. Aí quem aparece de novo? O Marechal Lott de volta. O Marechal Lott de volta diz não, né? Vocês não podem fazer isso. E ele, então, tira o Café Filho da jogada. Nessa grandíssima crise institucional que o Brasil está vivendo, o que acontece? Quem acaba assumindo a presidência do Brasil é o presidente do Senado,
que na época era o senador de Santa Catarina, um cara chamado Nereu Ramos. O Nereu Ramos, ele assume a presidência do Brasil para terminar o mandato, né? Se não me engano, inclusive, ele fica ali 8 ou 9 meses como presidente, mas aí já é época de novas eleições, chamam-se novas eleições, e aí, inclusive, quem vence, né, é o Juscelino Kubitschek, o famosíssimo JK. Mas percebam o seguinte, hoje, os historiadores entendem o seguinte, que o ato do Vargas, com a sua morte ali, premeditada, ela fez o quê? Ela atrasou a ditadura militar no Brasil em 10 anos. Porque em 54, os militares já estavam prontos para pegar o poder. Então eles não conseguiram, por conta, não só por conta da inserção do Marechal Lott, mas também por conta da própria comoção popular, porque daí as ações do Lott tinham todo um respaldo popular das pessoas que estavam nas ruas indignadas, né, com o fim do Getúlio Vargas. Então todas essas ações, essas brigas de poder, tudo isso é fundamental para a gente entender esse período, e pode ser que de uma forma ou outra as provas usem isso como gancho novamente para diversas questões sobre o período, sobre legitimidade de poder, sobre estruturas de poder e assim por diante. Então é bom vocês ficarem mas assim, olha, bem atentos com isso tudo. Certo, meus queridos? Não esqueçam, se inscrevam aí, liguem as notificações e vamos adiante garantir a aprovação de vocês. Um grande abraço.